Muito bem, está no ar mais um boletim especial direto lá de Cascavel, no Paraná, onde a Bayer participa da Show Rural Copavel, com muitas novidades, trazendo informações importantes e disponibilizando as novidades da empresa para o produtor rural. Vamos dar uma olhadinha de como está a situação por lá, conhecer um pouquinho do stand da Bayer por lá, ver como está o tempo, vamos ver. E a gente quer mostrar para vocês como está o stand da Bayer lá na Show Rural Copavel. Olha só que bonito, a estrutura montada pela Bayer para receber produtores da região sul do Brasil. Tem aí a parte das lavouras, tem aí os vários produtos que a Bayer está apresentando e trazendo aí para o público. E a presença do público, dá para ver que o pessoal está animado com essa retomada aí da primeira feira presencial depois da pandemia e, portanto, uma condição aí bem legal de visitação dos estandes. Muito bem, estamos de volta então e o nosso tema de discussão hoje é carbono, crédito de carbono. Isso é um assunto, um tema que tem chamado muita atenção do produtor rural, mas que exige ainda uma apuração, uma depuração maior aí até a gente chegar e ter condição de fato quantificar como é que está sendo esse sequestro de carbono, a importância disso, o retorno que isso traz para a produção dentro da propriedade e como isso lá na frente poderia ser negociado no mercado de crédito de carbono, um mercado que tem aí um potencial muito grande, mas a gente vai conversar mais detalhes sobre um projeto que está em andamento lá na Bayer e que tem a finalidade justamente de criar ferramentas para que esse sequestro de carbono seja mensurado e que de fato lá na frente o produtor possa ter argumentos aí para participar desse mercado. E quem nos ajuda nesse entendimento está aqui comigo já na tela, Fábio Passos, diretor do negócio de carbono da Bayer para a América Latina. Seja bem-vindo, meu caro, muito obrigado por estar aqui com a gente e nos ajudar a entender um pouquinho mais do projeto da Bayer em relação à questão do carbono. E mais do que isso, Fábio, a possibilidade de estar presente aí numa feira que depois de 2 anos voltou a ser presencial, né? Por conta da pandemia a gente estava aí excluído, digamos assim, das feiras, mas essa primeira volta, esse primeiro contato com o público, como é que está sendo e como é que está sendo falar sobre essa questão do carbono aí para o pessoal que está visitando o estande de vocês aí na Show Rural Copavel. Seja bem-vindo, meu amigo. Oi, Alex, obrigado. Super prazer de estar aqui com vocês. Eu acho que é sempre importante ter esse espaço, né? E nesse momento especial, né? Voltando com as feiras agrícolas, estando aqui direto de Copavel e, ao mesmo tempo, também trazendo novidades, né? Acho que a gente, como companhia, evolui, a gente precisa, como setor, evoluir e falar sobre carbono e sustentabilidade para a gente é super importante, né? Então, não só o que o carbono representa para a agricultura, né? Como insumo, como necessidade de produção, mas como a gente começa a conectar a sustentabilidade como modelo de negócio, como a gente gera para o produtor, né, e para a cadeia do agro, benefícios em ser sustentável e comprovar toda essa história e toda essa trajetória que a gente já tem desse agro tão responsável e sustentável que é o agro brasileiro. E quando a gente fala em benefício, o produtor já pode imaginar lá na frente, né, a consequência, na verdade, de todo o trabalho que vocês estão fazendo, que é vender o crédito de carbono para um mercado muito amplo. Mas os benefícios começam muito antes disso, né, Fábio? É isso mesmo, Alex. Quando a gente olha para a visão de carbono, e é importante a gente começar aonde mais importa, que é por que a agricultura é tão importante para o mercado de carbono. E a grande resposta é por causa do potencial do solo. A gente tem o solo que, primeira coisa, ele absorve todo esse gás da atmosfera e, ao mesmo tempo, transforma isso em alimento, né? Então, esse é o papel da agricultura. Remover, sim, o gás e, ao mesmo tempo, tratar isso e transformar isso em alimento, precisando de menos área. E por isso que a gente traz muito essa visão, como você mencionou, do carbono, muito mais como a consequência do processo, não a causa.
Porque a gente entende que a gente vai começar, obviamente, dentro das lavouras, e é onde a gente está inserido com o nosso projeto há 2 anos, para entender as diversas realidades, com a integração entre manejo, clima e tipo de solo. Então, essa relação entre esses 3 fatores vão nos dar cada vez mais um entendimento do que sequestra mais, o que mais a gente absorve e como que isso funciona, essa dinâmica, né? E aí, só que o ponto interessante para a gente é que, para o agricultor, a conversa ela começa na largada, porque não existe uma relação entre escolher ser mais sustentável ou mais produtivo. Porque à medida que eu melhoro a qualidade do meu solo, sequestro mais carbono, né, deixo mais potencial ali para a produção de grãos, eu garanto uma redução de risco, né, numa condição climática, uma condição de intempérie, e ao mesmo tempo isso expressa em produtividade. Então, para a gente trabalhar muito sério, né, com esse manejo, com o agricultor, trazendo para ele, né, o primeiro grande benefício, que é a maior produção, né, e ao mesmo tempo a gente construindo essa jornada para esse novo mercado, né, onde a gente começou com acadêmicos, começou com ciência, e a gente está movendo em direção a essas novas oportunidades. A grande dificuldade, né, Fábio, é mensurar o que de fato é absorvido ali de carbono e como isso pode ser precificado, né, na verdade. Isso é um processo que já está em andamento? Isso hoje, como você mencionou, existe uma dificuldade técnica, né, para a gente fazer isso. Então, primeira coisa, hoje o mercado de carbono mundial já foi no ano passado de 400 bilhões de dólares. Então, existe um mercado, só que hoje a agricultura não participa. Então, por quê? Porque, por exemplo, é muito fácil você calcular o balanço e as emissões de uma floresta, porque ela está ali, ela está parada. Enquanto a floresta estiver de pé, com aquela quantidade de árvores, você vai ter aquele balanço de carbono, aquele acúmulo de carbono em solos. Quando a gente fala de agricultura, a gente tem uma atividade que ela vai mudando, né? Então, eu tenho plantio de soja, depois eu planto milho, depois eu faço cobertura. Então, essa dinâmica nos traz para uma equação de cálculo muito mais complexa, né? E tudo que tem hoje sobre mercado de carbono em agricultura fala sobre agricultura temperada, uma agricultura para os Estados Unidos, para a Europa. E o que a gente está fazendo é como a gente tropicaliza isso, como a gente cria metodologias que sejam escaláveis e façam sentido. Então, o nosso projeto ele partiu desse pressuposto, né, de construir essa base científica para comprovar, mensurar e garantir a rastreabilidade sobre esse carbono, para aí sim a gente transformar isso numa moeda. Tá? Então, um ponto importante para a gente é isso, é como a gente constrói esse negócio de carbono, obviamente baseado no primeiro ponto, que é integridade e transparência. Né? Antes de falar de carbono, a gente fala sobre que área que foi plantada, como foi feito esse manejo, que tipo de prática foi utilizada. Então, tudo que a gente vem fazendo, também chegou a hora da gente, como setor, organizar tudo isso e gerar valor, né, para os mercados compradores também. E como é que isso está acontecendo na prática, Fábio? Quem que está participando desse projeto? Como é que está andando esse projeto? Enfim, quais são como é que é o dia a dia do projeto? Esse é um projeto que a gente fez um convite para esses produtores que estão com a gente para uma jornada de 3 anos. Então, a gente começou garantindo que esse agricultor passasse por uma análise socioambiental para eu assegurar, né, que nessas áreas a gente não esteja nenhum problema de desmatamento, nenhum problema de lei trabalhista. Então, a gente fez toda uma avaliação para começar a garantir que eu não estou falando, quando eu falo de carbono, é além de carbono, é sobre integridade e transparência. Então, a gente começa por aí. O segundo ponto, antes do agricultor começar no projeto, a gente faz a atualização através da plataforma FieldView, porque eu preciso começar a fazer a rastreabilidade disso e o digital nos ajuda muito. Então, esses são os 2 critérios de entrada, né, ter passado nessa análise socioambiental e ter a plataforma FieldView. E aí, a partir daí, a gente faz uma jornada de 3 anos. Então, a gente coleta o solo desse agricultor para mensurar o carbono de partida. E aí a gente tem uma parceria com mais de 70 consultorias, onde o produtor escolhe a consultoria que ele quer e a gente constrói juntos, né? Consultoria, buyer e produtor, um plano de manejo para 3 anos. Né? Olhando para a rotação de cultura, plantio de plantas de cobertura, que tipo de adubação vai ser feito, enfim. Então é um plano de 3 anos de manejo. E aí o agricultor começa a implementar. Então, daqui a 3 anos a gente vai mensurar de novo, fazer outra coleta de solo, e comparar a diferença entre o primeiro momento e o segundo. Então, esse é o papel do projeto, ou seja, entender o impacto das práticas no solo daqueles agricultores, né? E, ao mesmo tempo, trazendo essa visão de
não é sobre cultura, é sobre sistema, né? Não é sobre soja, mas sobre todo o sistema, incluindo todas as rotações e sequenciais. E, ao mesmo tempo, a gente está trazendo para o mercado não só a Bayer trazendo essa oportunidade, mas a gente está agregando outros parceiros. Então, por exemplo, esse agricultor que está com a gente, uma vez que ele está com essa análise socioambiental, que a gente tem esse mapeamento da área, que a gente está falando e assegurando e mensurando as práticas estabelecidas. A gente conectou, por exemplo, com bancos, com seguradoras, com empresas de fertilizante. Então, é o papel que a gente entende que o valor vai além do carbono. A gente começa uma análise, né, e começa um projeto olhando para carbono, mas a gente já começa a trazer benefícios já para o agricultor em participar do projeto, obviamente produzir mais naquele mesmo hectare, ter essas alianças e lá na frente a gente está falando dessa oportunidade financeira. Então, esse é o dia a dia do projeto, que está presente em mais de 16 municípios, 16 estados brasileiros e mais de 650 municípios. Com quantos agricultores participando hoje, Fábio? O projeto no ano passado tinha 414 produtores e nessa safra tem 1.800. Muito bem. Daí vamos lá. Os resultados obtidos após os 3 anos. Vocês vão conseguir detectar, por exemplo, quais são as práticas adotadas mais apropriadas que geraram melhores resultados para uma determinada região? Isso. Então a gente tem 2 grandes objetivos. O primeiro objetivo é usar metodologias, né, de coleta e quantificação de carbono em solo que sejam mais escaláveis. Então a gente está testando não só a metodologia hoje mais tradicional e mais aceita, que é a CHN, mas a gente está testando outras 2 metodologias, por sonda e por laser, que nos ajudam a ganhar escala quando a gente escalar com esse projeto. Então tem a primeira questão é definir, né, e entender o impacto de trocar a metodologia de coleta e ter confiança estatística para isso. E o segundo é como a gente cria uma modelagem. Então, como que eu consigo criar uma estimativa ou um racional que correlacione o tipo de solo com o tipo de clima daquele ano, com o tipo de manejo e preveja, né, e consiga projetar o potencial acúmulo de carbono que a gente está falando naquela área. Então, tem esses 2 grandes objetivos: escalar com a metodologia e construir uma modelagem. Legal. Você acredita que ao final dos 3 anos aí iniciais, ou propostos aí pelo projeto, já teremos definições? Sim, e não é só da Bayer, obviamente, né? Então, por isso que é para trazer e para ter essa segurança sobre essa ciência, a gente está trazendo a Embrapa, diversas faculdades, Exalc, Unesp, a Federal do Rio Grande do Sul, a UFMG. Então, a gente está trazendo diversos experts para nos ajudar a construir esse caminho. Então, a gente tem muita garantia, muita certeza de que a gente vai ter, né, essa ciência sendo gerada. Enquanto eu gero a ciência, a gente está olhando para o agricultor nessa visão de manejo, né, de como que essa realidade ou esse choque de gestão que a gente fala, né, das mudanças das práticas, impactam o agricultor. Porque, no fim, não é só sobre carbono, mas qual que é o impacto real ali, né? Não só em custos de implementação daquele hectare, daquele talhão, mas é viável em termos operacionais? Ele tem janela para fazer isso, né? Dá para fazer, ele consegue plantas de coberturas, ele tem disponibilidade de sementes, enfim. Então, o que a gente quer testar é ir validando a ciência. A gente está trabalhando muito forte com esse grande grupo técnico e científico nos ajudando nisso, e, ao mesmo tempo, a gente entender nas diversas realidades de vários produtores qual que é o impacto para implementar essas práticas que a gente está propondo nesse plano de 3 anos que a gente está trazendo para os produtores. Bom, quando a gente foca nessa questão específica do ganho do produtor com as melhorias feitas na propriedade dele, vocês devem ter aí uma meta, ou pelo menos um parâmetro aí para convencer o produtor de que vale a pena. Que números são esses? Enfim, que meta é essa, Fábio? A gente tem trazido muito para o produtor, e acho que essa é a beleza de um projeto como esse, é que eu não tenho uma escolha entre produzir mais ou ser mais sustentável. E a conexão das 2 coisas, né, e poder fazer as 2 coisas ao mesmo tempo, é o que torna carbono tão único para a agricultura, né? Aquela história. Então, eu produzo alimento enquanto eu estou sequestrando carbono. Então, isso para a gente é muito importante. Então, trazer isso para o agricultor e expressar isso em números é essencial, né? Carbono é algo de longo prazo. Então, por isso que o nosso projeto tem 3 anos
que pelo menos eu consigo ver o quanto que está de fato ficando sequestrado, fixado naquele solo. Né? A gente tem dados históricos de mais de 20 anos nos nossos ensaios, onde a média que a gente tem de ganho de produtividade ela é de 10%, e a rentabilidade que esse agricultor tem sobre esse talhão é de 6%. Então, é dessa maneira hoje com que a gente traz os números. Claramente, eles variam, né, por região, tipo de solo, clima, enfim, né, todo ano para a agricultura é quase um ano atípico, mas então a gente entende que tem variações, mas ao longo prazo, a gente entende que, por exemplo, uma planta de cobertura, né, que deixa aquela matéria orgânica no solo, ela vai gerar mais acúmulo, um solo mais preparado vai produzir mais. Então, não é um lado a lado de produto que eu planto esse ano, colho e agora eu comparo. Mas ao longo desses 3 anos, a gente está falando desse acúmulo de 10% em produtividade e 6% em rentabilidade. Muito bem. Então, é uma forma, inclusive, de validar esses números que, como você bem colocou, já tem pesquisas que demonstram isso ao longo dos últimos anos, mas ao longo desses 3 anos a gente vai poder confirmar se essa repetição ela realmente acontece. Agora, é uma grande sacada isso, né, Fábio? Porque você melhora, você ganha em melhorias na produção, seja através de produtividade, seja através da rentabilidade. Você abre caminho para novas parcerias, inclusive em relação ao acesso a crédito mais barato, como você bem colocou aí, em parceria com bancos, por exemplo. E lá na frente, quando esse processo estiver concluído, você abre a possibilidade do produtor de participar desse mercado de carbono que me impressionou muito o número que você trouxe para a gente, 400 bilhões de dólares só no ano passado, né? Então, enfim, é um projeto muito importante, muito consistente e que deve ter aí um interesse muito grande do produtor. Só para a gente encerrar, como é que está sendo essa divulgação aí na Show Rural? Acho que assim, tudo que você falou é exatamente o potencial transformador desse projeto, né? E acho que além de tudo que a gente falou, a gente tem a oportunidade de contar e provar também essa história desse agro tão sustentável que a gente tem no Brasil. Então a gente começa a comprovar, mostrar, dar as evidências do quanto que a gente já faz, sabe? Então acho que esse é um outro papel importante de um projeto como esse. E essa transformação ela não é de uma empresa só, né? Então a gente precisa de muitos parceiros, porque a gente só vai fazer uma transformação dessa magnitude se a gente for junto. Então, acho que isso é muito bacana. Estar na feira e poder contar isso com os produtores também é super importante, porque a gente consegue ver o interesse das pessoas pelo tema. Claro que a gente sabe que é um tema novo, é um tema que a gente entende que está mais claro o benefício agora de curto prazo, olhando para dentro da lavoura, do que, de fato, a certeza dessa conexão. Então, a gente sabe do nível de incerteza disso, a gente está construindo essa jornada, né? Mas de qualquer maneira é uma jornada que vale muito a pena olhando pelos passos que a gente está dando para essa jornada, independente de onde a gente chega. Então, quando a gente traz isso para os agricultores, a gente vê a grande reação positiva, muita dúvida, né? Muitos agricultores querendo participar. Então, acho que esse é o grande movimento. Eu acho que independente, né, do fim, saber sobre isso, entender um pouco dessa dinâmica, entender por que a gente fala de crédito de carbono, né? Não é uma demanda do agro. Né, o agro quando eu falo de carbono, eu falo de outras coisas antes, eu falo até de desmatamento, eu falo de trabalho. Então, assim, tem outras coisas também que a gente traz e conta essa história. Então, o produtor se sente muito feliz em participar de uma iniciativa como essa. A gente ficou até surpreso com a quantidade de produtores que querem fazer parte de um projeto como esse, e mais ainda feliz em poder estar discutindo ou centralizando essas discussões e organizando esse projeto, que ele vai além da companhia, ele é para o planeta, né? Então, acho que ele tem um objetivo muito claro, se conecta muito com o nosso compromisso como companhia e no que a gente acredita que vai ser a transformação dos negócios. A gente está falando cada vez mais de olhar sistema, está cada vez mais de olhar qual que é o valor para o agricultor, para o cliente, né, da Bayer. Então, assim, nosso grande objetivo é gerar esse negócio, mas antes disso como eu conecto e conto essa história desse agro sustentável e remunerando e trazendo oportunidades financeiras para esse agricultor que já é muito sustentável, como é o agricultor brasileiro. Legal.
Muito bom, Fábio Passos, parabéns pelo projeto, obrigado aí por estar aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo um pouco mais do que anda acontecendo e de como esse projeto vem sendo conduzido aí no campo junto aos cerca de 1.800 agricultores em mais de 16 estados aí do Brasil. Muito obrigado por esclarecer para a gente todos esses dados aí. Eu fico aqui, Fábio, agradecendo aí a sua participação e a gente abre o espaço para que você faça aí o seu convite para que as pessoas que participem aí da Show Rural Copavel possam te encontrar, enfim, seus pares aí para trocar mais informações sobre esse tema. Alex, eu agradeço muito o espaço, né, essa parceria nossa de poder estar aqui contando sobre um projeto que nos orgulha tanto, né? E entendendo a magnitude que esse projeto tem, como eu comentei, para a cadeia inteira, para o agro inteiro, o que nos deixa muito orgulhoso. Então, um grande convite para todo mundo que venha participar da feira, que venha conhecer, tirar dúvida, entender um pouquinho mais sobre como que vai ser, quais são as parcerias, como que a gente vai fazer isso, qual que é o plano e como que você pode ser parte disso. Acho que esse é o grande convite. A gente também tem na AgroBuyer a nossa página, onde a gente tem os detalhes do projeto, onde vocês podem entrar e tirar dúvidas, mas o mais importante é a gente entender que sustentabilidade, ela é não só um compromisso, ela é uma ação. A gente precisa colocar em prática, a gente precisa mover para isso. E quando a gente move, né, conectando produtividade, sustentabilidade e remuneração, a gente entende que isso é imbatível. E isso que é o potencial transformador do projeto de carbono e é o potencial que a gente quer trazer, não só para o agro, mas como a gente entrega isso para a comunidade e para a sociedade em geral. Boa, Fábio. Muito obrigado, meu amigo, mais uma vez, pela sua participação, pelos seus esclarecimentos aqui para a gente. Boa feira, bons negócios para vocês aí na Show Rural Copavel e que, de fato, essa primeira feira seja uma alavanca aí para que as tecnologias evoluam e que o produtor tenha cada vez mais acesso a essas novidades que vêm ocorrendo no campo. Muito obrigado, um grande abraço, até a próxima. Valeu. Tá aí, então, obrigado. Fábio Passos, direto lá de Cascavel, no Paraná, onde acontece a Show Rural Copavel, direto, obviamente, do stand da Bayer, que está trazendo aqui para a gente muitas novidades. Espero que vocês estejam gostando aí dos materiais apresentados. E isso tem muito a ver com o futuro da sua produção, com o futuro da sua produtividade e com o futuro do seu lucro no final das contas. Preste atenção nisso. Daqui a pouco a gente volta com outras informações, mais destaques. Continue com a gente. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.